Tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui mais uma vez com todos vocês, que nós possamos aproveitar esses minutos, que Jesus nos oferece, estarmos juntos, com o nosso pensamento focado nessa necessidade que temos de buscar o alimento espiritual que nos faz bem ao coração, que equilibra a nossa alma, que faz com que a gente tenha uma facilidade maior de conexão com o Altíssimo, o nosso Pai Criador. E então nós vamos aproveitando essa oportunidade bendita que Jesus nos oferece e tomar esse café da manhã junto dele, com muita paz no nosso coração e muita gratidão. Só gostaria de deixar um recado a todos vocês, aos nossos amigos internautas. Estamos aí nos aproximando, por incrível que pareça, do final do ano. E mais uma vez a gente convoca as pessoas que têm esse desejo, essa vontade, de colaborar com a nossa casa, mas acima de tudo com as crianças, Nosso Natal está chegando e nós temos aí aproximadamente, pelo menos é o cálculo básico que nós temos aí, de atender mais ou menos umas 150 crianças. Então, se vocês quiserem ou tiverem a vontade, o desejo de nos ajudar nessa empreitada, não só vocês, divulguem também para as outras pessoas, porque eu sei que tem muitos corações nobres, que gostariam de ajudar e às vezes não sabem de que maneira. Então, estamos abertos aí à arrecadação de brinquedos, roupas infantis, calçados e, enfim, doces, porque a gente faz aquela festa que você já conhece com as crianças e atendemos elas, damos um lanche e atendemos também os pais que vêm juntos. Então é isso, o nosso trabalho, que não é nosso, é de todos nós, e que a gente possa fazer e continuar fazendo mais um pouquinho, Então é isso, gente, vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, percebendo esse ambiente já repleto de luz, uma movimentação intensa da espiritualidade que nos conforta o coração, que diz de maneira muito sutil aos nossos ouvidos: tenha paciência, caminhe um pouco mais, seja resiliente, seja forte, tenha fé no nosso Pai Criador, confie também em você mesmo, que no final tudo vai dar certo. Então que nós possamos dar as nossas mãos, porque nos encontramos no mesmo barco, estamos vivendo todos esses desafios, todas essas dificuldades que toda a humanidade está enfrentando, mas que nós possamos enfrentar junto de Jesus, trazendo a eles as dificuldades que nós carregamos, mas acima de tudo também abrindo o nosso coração e oferecendo aquilo que de melhor nós possuímos dentro de nós, para colaborar com esse momento muito difícil do planeta Terra. Que nós possamos também encher de muito carinho, de muita gratidão ao coração do nosso irmão Sérgio, que mais uma vez se coloca à disposição da espiritualidade para que nós possamos receber a palavra simples do Evangelho de hoje. E que essas palavras, essa reflexão, essa exortação chegue até o nosso íntimo, nosso coração, refrigerando a nossa alma, nos dando esclarecimento e a paz que tanto nós necessitamos. Um ótimo domingo a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos, muita alegria, que nós iniciamos hoje nosso trabalho com sol, porque tem chovido tanto, mas apesar de precisarmos muito da chuva, mas a natureza, ela trabalha em função da necessidade dela, Então às vezes nós temos sol, às vezes nós temos chuva, mas estamos aqui, para ouvir, todos nós, as lições do Evangelho, esses ensinamentos de Jesus que nos ajudam, a entender a nossa existência terrena, o que nós estamos fazendo aqui, não é? Então hoje eu escolhi para a gente conversar um pouquinho sobre uma coisa difícil da gente definir, que é felicidade, O que é felicidade, É tão difícil, a gente falar
Ou se a gente se nos pergunta, não, você é feliz? O que nós vamos responder, né? Podemos responder, no momento eu sou feliz. Ontem eu não estava, né? Então, vamos ver, né, o porquê dessa felicidade momentânea, né, que a gente tem. São momentos felizes, momentos infelizes, né, que todos nós passamos, né? E quando é que nós vamos ter realmente a felicidade plena, né? Então, se nós perguntarmos, né, para uma pessoa que é cega, né, perguntar o que é felicidade para você, ele vai dizer, felicidade é enxergar, é o que ele quer, né? Precisa, né? Ele é cego. Pergunta para uma pessoa que é surda, né, o que é felicidade para você? Felicidade para mim é escutar, ouvir tudo, né? Pergunta, né, para a pessoa que é pobre, né, o que é ser feliz? Eu seria feliz se fosse rico, mas eu sou pobre, então eu não sou feliz, né? Aí pergunta para a jovem que está querendo casar, o que seria felicidade para você? Quando eu encontrar um casamento, aí eu vou ser feliz. Ou aquela pessoa ambiciosa, né, que deseja crescer na vida e você pergunta, o que é felicidade para você? A felicidade é ter uma posição social, ter conforto, né, ter dinheiro. Então, cada um vai definir ou vai falar de acordo com o que ele precisa, né? Então, essas respostas todas que nós temos, elas exprimem que o hábito muito humano, né, de definirmos a liberdade como se fosse a realização dos nossos sonhos ou a concretização das nossas necessidades. Então nós condicionamos felicidade a isso, né? Todos nós, né? Vai depender muito do momento, né? Então, muitos esperam a felicidade amanhã. Amanhã, quando forem ricos, amanhã, quando casarem, né? Amanhã, quando comprarem uma casa, amanhã, quando comprarem um carro novo, amanhã, quando terminarem a faculdade, ou mesmo quando se sentirem alguém, né? Eu sou alguém importante. Aí ele condiciona essa resposta, né, de felicidade, né? Nós não vamos falar, né, daqueles que conseguem tudo que necessitam, né, na vida e não são felizes, né? Isso é tão normal, né? Quanta gente tem tudo, mas não é feliz, né? Então, isso é uma coisa natural. Por que é natural? Porque a felicidade, né, ela é uma conquista interior, não é uma conquista exterior. Essas conquistas exteriores, elas são momentâneas, né? Então, por que isso? Porque a felicidade, ela não está subordinada à satisfação dos nossos desejos perante a vida. Ela está ligada a entendermos ou o desejo de compreendermos o que a vida espera de nós, né? Então, a gente tem um desejo, né? Quero aquele carro, é o meu carro preferido, eu vou lutar, vou fazer tudo para comprar o carro, aí eu compro o carro, estou feliz, né? Estou com o carro que eu gostaria de ter. Aí daqui a um tempo não tem mais graça aquele carro, né? Já não vale mais, então já não sou mais feliz, já estou almejando um outro que eu considero melhor para que eu seja feliz, né? Aí quantos passam na faculdade, né? Estão felizes, consegui entrar na faculdade, que legal, né? Chega no meio da faculdade, nossa, não é o que eu esperava, aí já entra numa infelicidade grande, né? Desiste,
Então, isso é conquista exterior. E a nossa felicidade tem que ser uma conquista interior, né? Então, vamos falar daqueles que tentam tudo o que querem, né? Uma situação financeira boa, um relacionamento bom, né? Amizades, né? Ligações boas, nós vamos falar desses e que não conseguem, né? Então, quando eles não conseguem, que eles verificam que foi inútil a tentativa de conseguir tudo aquilo que eles queriam, o que acontece com eles? Eles ficam frustrados. Aí vem a frustração. O que é a frustração? É a consciência do fracasso perante o desejado, né? Então aí eu vejo que eu batalhei tanto para conseguir aquilo e não consegui, eu fico frustrado. Aí é muito perigoso, porque geralmente essa frustração arrasta para aquelas pessoas que são fracas, né, um sentimento muito grande de depressão e rebeldia, né, que leva as pessoas a uma crise nervosa muito grande, né, e problemas psíquicos bem grandes. Então, essas pessoas fracas, né, se elas procurarem, por exemplo, um centro espírita, né, por causa desse problema depressivo, por causa dessa infelicidade que ele sente, né, facilmente vai se verificar, né, que eles estão sob a influência, né, de entidades, uma influência ruim de entidades sofredoras, entidades inferiores, ou até, né, sobre o domínio, né, de obsessores que controlam o seu pensamento através de quê? Das leis da afinidade. E o que é isso, leis da afinidade? Nós não podemos esquecer que nós todos, né, fora daqui, né, que aqui o ambiente é preparado, mas nós estamos cercados de espíritos, espíritos bons e espíritos maus, né, dependendo do ambiente que a gente esteja, né. E existem muito mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados que nem nós. Então nós estamos cercados disso. Lei de afinidade. Quando a minha sintonia, no processo depressivo, né, que nós estamos falando, de infelicidade, é muito baixa, quem é que está afim comigo? São espíritos inferiores, que vão influenciar no meu pensamento, né? Alterando as minhas atitudes. Quando eu estou numa sintonia muito alta, ou alta, né? Só quem é que consegue ter afinidade comigo? Espíritos elevados, que vão também influenciar no meu pensamento, mas visando o meu bem. Então, esse processo depressivo, né, que nós temos, ele nos faz, né, chamar entidades que muitas vezes são coisas lá do passado, né, estão aqui ainda junto conosco, né, tentando tirar todo aquele ódio que existiu, né, não sabemos, né, porque aproveitam da minha sintonia baixa para me influenciar, né. Isso tem um risco muito grande. Muitas vezes as pessoas se sentem tão infelizes, tão incapacitadas, nada dá certo na vida deles, que eles perdem o sentido de viver, né? Aí, qual é a consequência? A pior possível, que ele parte para o suicídio, né? Que é a pior solução que pode existir. Ele acha que vai acabar com os sofrimentos deles,
Não, vai piorar muito mais se ele abreviar a sua existência terrena, né? Então, tem duas coisas muito importantes para evitar essa questão de ficar frustrado, né? Frustrado e não ficar depressivo por não ter conseguido a coisa. Primeiro, né? Essa depressão, pessimismo, né? Tristeza, desânimo, todas essas coisas que nos afetam não fazem parte das provações humanas, não fazem, né? Elas são fruto daquilo que nós criamos aqui, né? Através das nossas atitudes. Então elas ficam impossíveis de serem resolvidas. Por outro lado, nada acontece por acaso. Então, dificuldades, problemas, adversidades, né, que nós temos no nosso dia a dia, né, fazem parte de um programa que eu mesmo, né, fiz lá no plano espiritual, quando eu estava me preparando para reencarnar, que são as nossas provas. Essas eu consigo resolver, porque lá a minha consciência, ela sabia das minhas necessidades aqui, né? E sabia do meu potencial de resolver aquilo que eu havia me comprometido. Então é bem diferente, né? Esses sofrimentos pesados, insuportáveis, nós criamos aqui. Nós criamos aqui através do exercício do nosso livre-arbítrio. Nós fazemos o que quisermos da nossa vida. Aí nós somos responsáveis por isso, né? Então, nós temos que mudar muito o centro de atenção da nossa existência terrena. Nós temos que voltarmos muito mais para os valores espirituais, para o nosso crescimento espiritual, que é a nossa grande meta aqui. Não que a gente não possa melhorar materialmente, lógico que pode, isso é um direito que Deus nos dá, né, de evoluirmos materialmente, mas o importante é a nossa evolução espiritual, né? E nós não podemos considerar essas evoluções, né, materiais, se eu consigo ou não consigo, como condições de máximas aspirações, né? Como a coisa mais importante que tenha, condições indispensáveis de felicidade, que não vai ser nunca, ela vai ser momentânea. Até porque pode ser que lá no plano espiritual, essas coisas que eu estou querendo ter aqui, eu não programei para mim. Então, eu não vou conseguir fazer, né? Então, hoje, né, que o Espiritismo, ele nos ensina a considerar, né, a viver em termos de eternidade, né? Compreende-se que o tema central da nossa vida, da nossa existência aqui, deve ser o ideal do bem. Esse que é o tema principal. E quando nós formos bons, nós seremos felizes. E quando para nós atingirmos a felicidade plena, nós temos que ser perfeitos. Temos que atingir a perfeição, que, como a gente está falando sempre, é a grande meta nossa aqui na nossa evolução terrena, né? E Jesus, né, como ele foi a personificação do bem supremo, é natural que nós procuremos tê-lo como padrão da nossa conduta aqui. De que forma? Nos tornando os verdadeiros cristãos. O que é tornar um verdadeiro cristão? É seguir os ensinamentos dele, do cristianismo, né? É isso que é ser o verdadeiro cristão, não é? Então, os caminhos, né, que nos levam à felicidade
fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo e não externo, né? Cuja prática só pode ser exercitada pausadamente. Não é da noite para o dia que eu vou conseguir isso. É um trabalho grande, interno meu, através de todas essas existências que eu tenho, né? Ser feliz não é uma questão de eventos, não é uma questão de estarmos sozinhos ou acompanhados de alguém. Não, é uma atitude comportamental que nós temos que ter em cima da tarefa que todos nós temos aqui. Todos nós viemos aqui com uma missão, uma tarefa. Então é entender isso, né, como uma obrigação nossa, né? Mas um trabalho interior nosso, íntimo, demorado. Não é da noite para o dia que nós vamos conseguir, né? Nosso principal objetivo, então, como já falei, é espiritual. Esse é o principal objetivo. E ao mesmo tempo nós temos que ter consciência, né, que as circunstâncias, felizes ou infelizes, da nossa vida aqui, são frutos de como nós nos comportamos, como levamos as nossas atitudes, se elas são construtivas ou destrutivas. Nós é que fazemos isso, ou nos tornamos felizes ou nos tornamos infelizes, né? E muitas vezes nós nos preocupamos muito, né, em tornar os outros felizes, como se fôssemos responsáveis pela felicidade dos outros, o que não é verdade, né? Então, quantas mães, né, se preocupam a vida inteira para que seus filhos sejam felizes e esquecem da vida delas, né? Então, passa o tempo, elas foram felizes de forma alguma, e elas conseguiram que seus filhos fossem felizes? Não, porque ninguém consegue fazer o outro feliz. Ninguém consegue nos fazer feliz ou infeliz. Só nós mesmos, né? Através de como nós exercemos as nossas atitudes, como nós exercemos o nosso livre-arbítrio, né? Nós construímos castelos, né? Imaginamos coisas que são irrealizáveis sempre em nossa vida, né? Investimos muitas vezes toda a nossa felicidade, né, em relacionamentos com a expectativa de que seremos felizes. E o que acontece? Nós nos decepcionamos com isso. Então, jogamos tudo em cima daquele relacionamento e passa a ser o pior possível, né? Mas por que isso? Porque nós não usamos corretamente a razão e a emoção. E tem que haver um equilíbrio entre razão e emoção. Eu não posso agir estritamente técnico em cima da minha razão e esquecer a parte emotiva. Como também não posso fazer o contrário, viver só de emoção e esquecer da razão. Tem que haver um equilíbrio. Então a minha consciência, ela tem que ver naquele momento o que é primordial, é a razão ou a emoção, e decidir, né? Mas sempre usando um pouco de cada um, né? E todas essas dificuldades, né, que nós temos no nosso dia a dia fazem parte, né, do nosso crescimento, e somos nós que criamos. Então nós vamos ser felizes, infelizes ou infelizes em função se nós levarmos a nossa vida de uma forma correta ou incorreta. Então não tem jeito, né? Então, o
que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar a nossa vida da forma como ela se apresenta para nós. Não nos rebelarmos contra isso, né? De forma alguma, porque Jesus nos disse, quando nós estamos com as nossas aflições, né? No Evangelho ele diz, bem-aventurados os aflitos, que somos nós, né? Com as nossas dificuldades, nossos problemas, né? Nossas aflições diárias, porque serão compensados. Então, o grande negócio é não se rebelar, é aceitar, né? Porque seremos recompensados ou nessa existência ou numa existência futura, né? E isso entender que esses sofrimentos, eles fazem parte da nossa evolução, né? Da nossa evolução espiritual. Temos que passar por isso, né? E nos tornarmos perfeitos, né? O dia que nós nos tornarmos perfeitos, que nós atingirmos a perfeição, nós vamos entender e saber exatamente o que é felicidade plena, que aí nós estamos perfeitos, aí nós não vamos precisar mais voltar aqui, né? Nós vamos estar com nossa missão cumprida, né? Terminou aquela necessidade de reencarnarmos, né? E aí sim nós vamos saber o que é felicidade plena. Então é muito importante, né? Entendermos que esses momentos felizes que nós temos, né? Ainda bem, né? Passam, né? Tudo passa na nossa vida. A nossa vida aqui, nossa existência terrena, é uma passagem de curta duração. Nós estamos aqui numa escola para aprender. A nossa pátria é lá em cima. Então, lá nós nos preparamos para viver como espírito encarnado aqui, né? Então, estamos aqui aprendendo, evoluindo materialmente, sem problema, mas evoluindo espiritualmente. E meu espírito, ele só vai ser feliz quando ele for perfeito, né? E ele vai ser perfeito quando ele terminar, né, a necessidade de assistência e vai para o plano espiritual, para a nossa pátria, né? De onde nós viemos, né? Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para nós entendermos, né? Por que tem horas que eu sou feliz, tem horas que eu sou infeliz. Não devemos nos comparar com os outros, porque nós somos individuais. Cada um tem uma missão aqui, tem uma individualidade. Apesar de vivermos em sociedade, em grupo, nunca sozinho, né? Não conseguimos viver sozinhos, nós somos individuais. Não existe ninguém pior ou melhor que o outro. Tem momentos que uns estão felizes, tem momentos que eles mesmos estão infelizes. Fruto sempre do exercício do livre-arbítrio de cada um. Também que cada um é que escolhe, né, o que ele vai fazer da vida dele. Então, gente, era isso que eu queria ter trazido, né? Que Deus nos ajude a entender, né, todas essas situações que nós passamos aqui no plano terreno e que Jesus nos ilumine, né, através dos seus ensinamentos, para que a gente consiga colocar eles todos em prática, para que a gente tenha uma existência presente aqui feliz. Então, que Jesus nos ilumine e que assim seja para todos nós. Obrigado.
Nós vamos então, mais uma vez, agradecendo imensamente as palavras generosas da espiritualidade que vem acordar em nossos corações a necessidade de reflexão sobre esse assunto muito importante para o coração humano. Esta busca incessante do bem-estar. Aquilo que muitas vezes as pessoas denominam como felicidade. É a construção necessária, urgente, de que se faz a criatura humana na edificação do reino de Deus em seu coração. É essa felicidade que Jesus veio trazer a toda a humanidade. É um trabalho que requer paciência, confiança, fé, perseverança, para que lenta e gradativamente consigamos todos nós entender, compreender primeiramente que a edificação da felicidade íntima não é a presença de bens perecíveis, mas, acima de tudo, é a constituição na alma de bens espirituais. Como dizia Jesus, a ferrugem não estraga e a traça não come, mas o espírito se edifica na constituição desse sentimento íntimo que nos direciona à paternidade divina. E à medida que nós construímos esse reino de Deus em nosso coração, nós acessamos esse portal de luz que nos faz sentir esta euforia espiritual, que é a nossa conexão verdadeira com o Criador da vida. Para que o nosso coração encontre paz, para que o nosso espírito se expanda no amor, para que nós possamos exercer a verdadeira fraternidade com todos aqueles que caminham conosco, é necessário que essa conexão esteja perfeitamente estabelecida. Esta é a felicidade que nos conduz a essa paz de espírito que todos nós buscamos, quer seja na dimensão material, quer seja na dimensão espiritual. Todos nós que estamos caminhando no aprendizado, buscando a melhoria dos nossos corações, estamos construindo esse reino divino em nossas almas. Que a paz do Senhor esteja conosco, que nós possamos ter o objetivo central, o nosso compromisso de fazer o nosso melhor em busca daquilo que nos espera o nosso Pai Criador. Que nessa manhã o nosso coração se expanda, que o nosso espírito possa alcançar regiões muito distantes daqui, acolhendo de luz, de sustentação, de fraternidade e de amor, aqueles corações que choram pelo desespero da intolerância dos homens, para aquelas almas que nesse momento sangram física e espiritualmente, para que nós possamos acolher com o nosso melhor sentimento aqueles que são dizimados das suas famílias, aqueles que são roubados das suas esperanças, que nós possamos de alguma forma estender do nosso coração esse caminho de luz que fará com que eles se encham os seus corações de esperança e não se entreguem a esse sofrimento de dor, de dilaceração que a humanidade passa. Que todos nós possamos pensar não na felicidade momentânea, mas na felicidade que nos aguarda do porvir. Mas é construção árdua, difícil, para que o espírito se enobreça no caminho que trilha. Que a paz do Senhor nos conforte,
que a esperança nos ilumine, que nós possamos caminhar de mãos juntas, dadas, em nome do Altíssimo, para vencermos todas as imperfeições externas, mas principalmente as imperfeições que ainda fazem parte do nosso coração e do nosso espírito, para que um dia esta felicidade real, para que essa paz de espírito possa fazer parte da nossa existência. Muita paz ao coração de todos que aqui estão, e não se esqueça de direcionar o seu pensamento de amor àqueles que nesse momento vivem em desespero. Graças a Deus.